Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre o capítulo 26 do livro de Gênesis. Se você não assistiu a primeira parte, então eu peço que você faça isso antes da gente dar prosseguimento aqui, porque senão o que eu vou falar aqui não vai fazer sentido para você. Então pause este vídeo, procure a parte 1 e aí então em seguida você pode assistir essa parte. Bom, nós então na primeira parte vimos o texto original do Reino do Norte, um texto bem pequenininho, e aí vimos o que está em azul, né, que era o acréscimo do Reino do Sul, dos escribas do Reino do Sul, né? Então o que está lá em texto comum, narrativa do Reino do Norte, em azul a narrativa do Reino do Sul. E aí nós temos então o adendo sacerdotal, né? Então o texto sacerdotal, como eu disse, depende um pouco do acadêmico, alguns dividem entre o texto sacerdotal e o Códice de Santidade, aí dizem que o texto sacerdotal é pré-exílico e o Códice de Santidade seria pós-exílico. Outros já dizem que é tudo parte do texto sacerdotal e que é pós-exílico, mas é mais ou menos ali beirando a época do exílio, talvez um pouquinho antes, talvez um pouquinho depois. Tá? Muito bem, e é o texto que está aqui em verde, né? Então nós temos o seguinte, né, aqui, continuando, né, então ele fala, né, que Israel partiu com o que ele possuía, chegou a Bersabeia, né, e aí nós vimos a visão, né, nós temos aí uma linguagem para poder harmonizar com a narrativa de Abraão, né, e nós vimos também, né, que houve uma promessa feita já no texto do Reino do Norte, aparentemente, uma promessa de que Israel se tornaria uma nação, né, e então José, né, fecharia os olhos de Jacó, né, e Jacó viria então a morrer logo depois, né, e aí nós vimos que o acréscimo do Reino do Sul, né, nós tivemos aí também Judá aparecendo como um protagonista, como é comum na narrativa do Reino do Sul, e a menção a Goshen, que é também da narrativa do Reino do Sul, né, e aí nós vamos ter então o acréscimo sacerdotal. Jacó partiu de Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai, né, que não é sou pai, seu pai, Jacó, seus netos, suas mulheres, subir nos carros que Faraó enviara para levá-los. Né, aqui já a referência à carruagem de Faraó. Eles tomaram seus rebanhos e tudo que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e todos os seus descendentes com ele. Né? Então aqui já mostra, assim, já existe uma preocupação que é típica da narrativa sacerdotal de genealogias, né, de falar de bastante, né, de acrescentar bastante essa coisa das gerações, etc. Por isso até muitos autores entendem que é pós-exílico, porque essa era uma preocupação pós-exílica muito forte. Né? E aí então ele vai dar a lista, né, seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos. Todos os seus descendentes ele os levou consigo para o Egito. Aí ele vai, né, essa narrativa, né, do capítulo 46, ela para o leitor que presta atenção, a maioria não presta atenção, mas para o leitor que presta atenção, ela é uma narrativa muito esquisita. Né? Por quê? Porque ele fala que ele vai levar em conta o quê? Filhos e filhas dos filhos, né? Quer dizer, ele vai levar em conta homens e mulheres. E aí ele cita só algumas mulheres, né? E evidentemente que com essa quantidade de gente, nem todas as mulheres estão sendo citadas aqui, né? Vocês vão ver, tá? E o que acontece? Por que isso é feito? Para chegar num número de 66 descendentes, que é um número importante, né? O número de base, os numerais de base 6, eles eram base da cultura babilônia. Então aqui já mostra um período de uma influência babilônia maior, tá? E aí vai listar os nomes, obviamente eu não vou aqui ficar lendo um monte de nome, né? Mas eu queria chamar um pouco a atenção, né, para vocês, né, a vocês, do seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, na verdade, perdão, isso aqui ficou fora de ordem, né? Aqui seria assim, né? Já vou aproveitar e corrigir aqui. Muito bem. Então, aqui nós temos o seguinte, né? A lista de nomes, tá? E aí, nós temos, deixa eu ver aqui, tem um detalhe interessante, né? Que é a menção
nos filhos de Judá, né, nós vamos ter aqui, deixa eu ver, cadê Judá aqui? Nós temos Er e Onã sendo mencionados, tá? E aí você tem um problema, né? Porque como é que você menciona Er e Onã se Er e Onã morreram? Na verdade, Er e Onã não morrem no texto sacerdotal. Eles vão morrer no texto do harmonizador pós-exílico, né? E aí vai confundir, né, a cuca aqui, porque eles vão ser citados, mas depois o texto harmonizador vai negá-los para poder, né, botar outros na lista, né, e chegar de novo na numeração que ele queria, né? E aí então, os que vieram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram ao todo 66. Tá? Então ele vai falar de 66 pessoas, né? Muito bem. E aí depois a gente vai ter uma narrativazinha que vai falar sobre os egípcios não gostarem muito dos pastores de rebanho, né? Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores, eles se ocupam com rebanhos, e trouxeram suas ovelhas e seus bois e tudo que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar: qual é a vossa profissão? Vós respondereis: teus servos se ocuparam de rebanhos, desde sua mais tenridade até agora, tanto nós como nossos pais. Deste modo podereis permanecer na terra de Goshen. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Não é muito claro porquê desse texto, e ele é contraditório com o capítulo 47, que vai falar que o próprio faraó tinha rebanhos, né? Então não seria um motivo para eles habitarem em Goshen, mas é uma explicação, é uma tentativa de explicar porquê, né, que os israelitas teriam ficado em Goshen. Eu vou trazer para vocês algumas explicações disso. A minha explicação predileta é por causa dos Hyksos, né? Os Hyksos que já haviam invadido, né, o Egito, justamente a região do delta do Nilo, né, que era onde mais ou menos ficava Goshen, né? E aí, por conta dessa invasão dos Hyksos, os egípcios então tinham restrições aos Hyksos, né? E isso estaria por trás aí dessa motivação, né? Falando um pouco sobre o texto sacerdotal, o comentário do Tsemaioré, o número dos israelitas que desce ao Egito, de acordo com o texto sacerdotal, é 66. Jacó mais 65 descendentes. Um número estético em uma cultura influenciada pelo sistema de numeração de base 6. Como eu disse, os babilônios tinham um sistema de base 6, de base 60, né? Então 66 era um número bonito, né? Chamemos assim, muito provavelmente por conta disso você tem esse número no texto sacerdotal. O harmonizador pós-exílico vai subir a contagem para 70. Tá? A contagem inclui Jacó, Er e Onã, né, de Gênesis 38, que não morrem na versão de eventos, né, apenas no harmonizador pós-exílico, tá? Então eu vou botar aqui. Eu vou deixar no texto, né, que é normalmente chamado de B, né, no meio acadêmico. E ele exclui as esposas de Jacó e a descendência feminina, como Diná, exceto pela filha de Asher, né, de Azer. Então, assim, é estranho, né? Por que a Diná não está sendo mencionada, né? E por que outras mulheres não estão sendo mencionadas? Né? Para chegar em 66, exatamente, né? Após a chegada dos israelitas no Egito, o faraó será confrontado com a questão do que fazer com eles. José prevê que eles serão assentados em Goshen, versículos 31 a 34. O texto sacerdotal, então, explica por que eles serão convidados a se assentar lá e não propriamente no Egito, por causa de todo o gado que eles trouxeram com eles, de acordo com o texto sacerdotal, que é aparentemente abominável para os egípcios. Embora ouvimos uma opinião divergente sobre o assunto no capítulo seguinte, né, que é justamente o faraó tendo gado, né? Então, teoricamente, não seria um problema, né? Bom, a questão do preparo da família, José prepara cuidadosamente sua família para uma audiência na corte real. Ele apresenta seus irmãos e depois seu pai para o rei do Egito. Os membros da família fazem suas aparições na mesma ordem que seus sonhos no 37, de 5 a 11. Né? Então aqui já há novamente uma conexão, né, promovida aí pelo texto sacerdotal, né, com os sonhos, tá, de José. Muito bem. Esse é o comentário da Jewish Study Bible, né?
E aí, falando também, né, das carruagens do Egito, as carruagens no Egito durante este período eram leves, construídas de quadros de madeira e couro, com 2 rodas de raios. As carruagens ornamentais dos faraós, e certamente, na verdade aqui não deve ser 2 rodas, rodas de 2 eixos, né? Na verdade, rodas de 2 eixos. Estou pensando aqui no inglês, né? Porque eu traduzo, né? Procuro traduzir, às vezes às vezes a gente se atrapalha um pouquinho, né? Eu uso um pouco o Google Tradutor e depois corrijo, né? A tradução para ser mais rápido, né? Mais dinâmico. Às vezes a gente se atrapalha. Bom, então com rodas de 2 eixos, na verdade. As carruagens ornamentais de faraós, certamente seus altos funcionários, eram frequentemente representadas na arte do período do Novo Reinado. Né? Então, o comentário da IVP, né, falando então de como eram as carruagens no Egito. Né? Carruagens essencialmente feitas de madeira, então carruagens muito leves, né? E por serem muito leves também muito ágeis, né? Muito rápidas, provavelmente puxadas aí por um cavalo, por algum animal de tração. Né? Muito que bem. E a questão dos pastores abomináveis, eu trouxe para vocês várias opiniões, tá? Para a gente poder entender então. A gente deve lembrar o seguinte, que a razão para isso é explicar por que os israelitas ficaram em Goshen e não foram, né, morar mais próximos à capital do Egito. Tá? Então, provavelmente, o texto sacerdotal ele tem essa preocupação. Né? Ele olhou e falou, opa, esse texto aqui está curioso, né? Porque eles não estão próximos aí aonde José moraria, né? Porque José estaria junto a Faraó. Né? Então, aonde é que eles poderiam estar e por quê? Né? Na verdade, aonde já foi respondido pelo texto pelo texto né, da narrativa do Reino do Sul, né, o chamado texto Javista, ele fala, né, de Goshen. Mas, então, aqui faltava essa explicação e o texto sacerdotal traz essa explicação. Então, esse é o propósito. Agora, que fato ele usou para construir isso? Né? Aí é que está a grande questão. E aí eu trouxe algumas opiniões. A Jewish Study Bible, em Gênesis 46:34, diz assim: Goshen é uma região fértil no delta oriental do Nilo. Não está claro porque todos os pastores são abomináveis para os egípcios. Faraó tem seus próprios rebanhos. Lembra que eu disse que o 47:6, né, ele é contraditório? Ou seja, né, não parece ser essa a razão. Alguns estudiosos conectam isso com uma etimologia folclórica tardia de Hyksos, né, associando, na verdade, com a palavra egípcia para pastor. Então pode ser um trocadilho com a palavra egípcia pastor e Hykso. Né? Os Hyksos eram um grupo sírio-palestino que governou o Baixo Egito entre 1680 e 1540, antes da Era Comum. Né? Então eles eram realmente temidos aí pelos egípcios. Né? Havia pelo menos um amargor, um receio, né? E muito provavelmente isso ficou na cultura egípcia, né? E é bem possível que isso esteja por trás aí de algumas, vamos dizer assim, de algumas colocações aqui do texto. Tá? É improvável, né? IVP Bible Background Commentary, né? Ele é aquele comentário que ele evita polêmica, né? Mas ele traz aqui o quê? É improvável que os pastores egípcios nativos fossem detestados por outros egípcios. Né? Então ele, apesar de ser um comentário, veja que até o comentário mais vaselina que tem, né? Ah, filho, então por que você traz a IVP? Porque é muito bom, apesar dele, né, evitar polêmicas religiosas. O conselho de José, o seu pai, é tanto um aviso sobre as atitudes dos egípcios em relação a estranhos, na verdade aqui não seria estranhos, né? Seria estrangeiros, né? Provavelmente. Quanto um pouco de diplomacia em que eles reivindicariam o status independente. Eles tinham seus próprios rebanhos para apoiá-los. E mostrava que não era um grupo ambicioso que desejava subir acima de sua ocupação como pastores. Então, assim, a IVP vai pela linha de que eles queriam mostrar que eles não tinham pretensões. Pode ser algo mais ou menos na linha do que aconteceu com os Hyksos. Né? A IVP não faz essa associação entre essas duas coisas, mas é bem possível que isso esteja aí no horizonte. Né? E aí o comentário
do Dr. Robert Alter, né, na tradução e comentário dele, né, Genesis Translation and Commentary, ele diz assim: essa afirmação é intrigante porque há uma indicação no próximo capítulo de que Faraó tinha seus próprios rebanhos, ver 47:6. E não há nenhuma evidência extrabíblica de que pastorear era uma profissão tabu entre os egípcios, como a linguagem categórica da última frase, né, na verdade, da última frase, aqui parece sugerir. A explicação menos complicada é que os egípcios, que em geral eram agricultores sedentários e possuíam grandes centros urbanos, consideravam os pastores seminômades do norte como inferiores, atitude realmente refletida em fontes egípcias, e preferiam mantê-los segregados na região de pastagem do delta do Nilo, não muito longe da fronteira com o Sinai. Então, para o Robert Alter não tem nada a ver com Hyksos, mas sim com a ideia de que os egípcios se consideravam superiores e normalmente alocariam os estrangeiros para uma região mais fronteiriça e não para o coração realmente do Egito, né? Então essa seria para o Robert Alter a explicação menos complicada. Nós não temos muita certeza de qual dessas razões é a razão exata. Sabemos que não há realmente um tabu contra pastores no Egito, então o que motivou essa fala, né? A gente pode apenas especular aqui. São boas teorias, né? Mas evidentemente nenhuma delas tem uma confirmação histórica ou arqueológica, etc. Né? Mas são teorias que se baseiam em, né, fatos históricos. Né? Os Hyksos, a questão dos Hyksos, a questão dos egípcios preocupados com as aspirações dos estrangeiros, a questão talvez de considerar os pastores seminômades como inferiores, tudo isso tem respaldo na história e na arqueologia egípcias, mas a gente não pode afirmar com certeza que é esse ou aquele elemento aqui, né? Muito bem, a gente vai até onde dá, né? Vamos falar então agora sobre o que faz o harmonizador pós-exílico, né? Então o harmonizador pós-exílico, ele vai fazer algo muito interessante, né? Ele vai fazer, né? Ele vai trazer Erionã morrendo na terra de Canaã, né? O que então, né, não faria muito sentido você citar, né, Erionã, né? E aí vai trazer, né, os filhos, né, de Pérez, né? Aqui chama ou Pérez no hebraico moderno, né? E aí vai trazer também, né, alguns dos filhos de Leia, né? E também vai trazer a Diná, né? E aí nós temos também alguns filhos de Zilpa, né? Que Labão deu a Leia, né? E aí 16 pessoas, vai totalizando. Os filhos de Raquel, né? José, né, mulher de Jacó, José e Benjamim. Detalhe, né? Ele vai citar José, mas José já estava no Egito, né? E aí vai considerar Manassés e Efraim, né, que segundo essa narrativa, né, narrativa do Êxodo, narrativa do Gênesis, Manassés e Efraim, eles nascem no Egito. Existe uma tradição alternativa na própria Bíblia hebraica. Em outro lugar, a Bíblia hebraica vai dar a entender que Manassés e Efraim nasceram em Canaã, né? Para saber mais sobre isso, né, então tem a nossa aula, você pode pedir a nossa aula Gênesis Êxodo Tradições Alternativas, né? Esses são os filhos que Raquel gerou para Jacó, ao todo 14 pessoas. Esses são os filhos de Bilá, que Labão deu a sua filha Raquel. Esses ela gerou para Jacó, ao todo 7 pessoas. Os filhos de José, que nasceram no Egito, eram em número de 2, total de pessoas, das pessoas da família de Jacó que vieram para o Egito, 70. Um número absolutamente artificial, como a gente pode ver. Só os homens foram contados na grande maioria das vezes, exceto uma ou outra mulher, para chegar em 70. Por quê? Porque 70 é um número muito importante. 70 é um número que tem a ver com o todo, né, com o cosmos, né, vamos dizer assim, né, com o fato de que você tem 7, né, que é um número que representa a totalidade de tempo ou espaço. Para os semitas da antiguidade, tempo e espaço eram meio que a mesma coisa. Eu falo disso no começo das aulas de Gênesis, né? Então o passado era o Oriente, né? É a mesma palavra no hebraico.
né? E o 7, então, era o tempo total, né? Alguns acham que é por causa das fases da Lua, outros que é porque é o número total de astros visíveis no céu. Essa segunda opção me parece um pouco mais correta, mas a gente tem então o 7 vezes 10, que o 10 é um intensificador e é também considerado um número perfeito, né? Então aí nós temos 70, que é usado, por exemplo, para se referir a todas as nações, né? Então a ideia aqui é de que os filhos de Israel equivaleriam em número a todas as nações. Isso está jogando a importância dos filhos de Israel lá para cima. Muito típico do texto sacerdotal, né, que traz o quê? Que traz a ideia, né, de que Israel, né, aí já Israel mais Judá, né, já uma coisa unificada, né, era vamos dizer assim, era um povo sacerdotal e como tal representante perante o Eterno das nações, né? Então vai um pouco nessa linha aí. Muito bem, né? Então as carruagens, não, isso aqui não era carruagens, né? Que era 70, acho que eu copiei o título e ficou... Vamos lá, então 70. De acordo com o harmonizador pós-exílico, 70 israelitas descerão ao Egito. 70 é o número dos filhos de El, de acordo com a mitologia cananeia, e o número de nações no universo do harmonizador pós-exílico, né? Então a ideia de El, né, do deus El, cananeu, tendo 70 filhos, também provavelmente tem a ver com as 70 nações. Né? Segundo Gênesis 10, uma equação sutil é talvez implícita, a saber que os 70 israelitas são equivalentes a todas as nações do mundo juntas. Né? O comentário do Tsemayor é: essa sugestão de mitologia é um tema recorrente no harmonizador pós-exílico, que tem deuses dormindo com mulheres humanas, jumentos falantes e gigantes que vagam pela terra. Né? Assim, o harmonizador pós-exílico trouxe muito da mitologia babilônia, né? Daquela coisa... um pouco mais lúdica, né, para o texto. O harmonizador tem que fazer uma manipulação criativa dos números aqui para que ele possa chegar aos 70 desejados. A contagem do harmonizador inclui os 65 descendentes na contagem sacerdotal, exceto por Erionan, que morre em Canaã, assim nos levando a 63. Inclui os filhos de Pérez, Hezron e Ramul, nos levando a 65 mais uma vez. José e seus filhos, né, e seus filhos de Manassés e Efraim, assim nos levando a 68, né? José, Manassés e Efraim, 68. Finalmente, Diná, filha de Lia, e Jacó nos levando a 70, né? Então, a gente tem aí, de novo, né, uma matemática meio mandrake aqui para poder chegar em 70, né? Nós sabemos que 70 não é a única versão, haja vista que nós temos depois aquela coisa confusa, né, da Septuaginta, que traz 75, né, e o texto massorético traz 70, né, quer dizer, havia uma tradição aí de 75, né, que a gente não sabe que tem um texto, foi encontrado em Qumran, né, nas cavernas do Mar Morto, precedente para 75, mas a gente não sabe exatamente de onde vem essa ideia. Né? Erionan, número 33 requer que Erionan sejam contados, mas Diná seja excluída, apesar da expressão clara macho e fêmea. Se substituirmos os dois filhos falecidos de Judá, né, com Diná, chegamos ao número 32 de 32 descendentes de Lia, exatamente 2 vezes o número de sua serva Zilpa. A simetria com Raquel, que tem 2 vezes mais descendentes que sua serva Bilá, confirma essa interpretação. A fim de chegar a 33, devemos então contar o próprio Jacó no censo. Né? Então é bem interessante, né, como essa matemática ela é feita justamente para passar ideias. Repare, o objetivo aqui, pessoal, quando a gente fala de manipular, né, a contagem, não é uma manipulação no sentido de enganar, tá? Nem no sentido de, mas isso aqui é para coxambrar. Não, era porque a matemática não era usada como a gente usa a matemática para contar um número preciso. Era para passar uma ideia, para transmitir uma imagem. Repara, então a ideia das filhas de Labão, né, as esposas de Jacó tendo 2 vezes a quantidade de
de filhos que as suas servas, né, isso daí é importante, né, de descendentes, na verdade, né, que as suas servas. Nós temos, então, a ideia de chegar a 70, que é um número perfeito, tudo isso para passar imagens, para transmitir ideias. Tá? E aí, mais uma vez, um comentário sobre 70. Na Jewish Study Bible, 70 era considerado um número perfeito. A busca pela descendência, o cumprimento da promessa de Abraão está agora completo. Os versículos de abertura do Êxodo recapitularão a enumeração da família de Jacó e continuarão a narrativa com busca pela terra prometida a Abraão. Né? Então, com isso, a gente fecha, né, o capítulo 46. Se você tem gostado das nossas aulas e você curte essa abordagem mais acadêmica, né, que não tem dogma, não puxa sardinha para nenhuma religião, mas procura trazer o texto bíblico tal qual ele foi construído e de acordo com aquilo que ele representava para os seus ouvintes originais, então não deixe de retribuir os nossos esforços. Né? Você pratique essa retribuição, você então pode fazer isso através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou se preferir pelo Pix, a nossa chave universomonoteísta@gmail.com é também o meu e-mail de contato. Muito obrigado e até o próximo capítulo, se o Eterno assim nos permitir.